Olá, pessoal. Meu nome é Franklin, professor de Química. Sejam bem-vindos novamente ao canal Vivenciando Química. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre substâncias e misturas. O que seria uma substância? O que seria uma mistura? Como diferenciar uma substância de uma mistura? Então, nós vamos tratar um pouco nessa nossa aula sobre esses dois assuntos. Então, substâncias é qualquer variedade de matéria. Para essa variedade de matéria, nós podemos escrever uma fórmula química. Essa variedade de matéria, ela pode apresentar propriedades físicas bem definidas. Essa variedade de matéria também pode apresentar uma composição fixa. Então, tudo isso caracteriza uma substância. As substâncias, elas podem ser tanto substâncias simples, como elas podem ser substâncias compostas. As substâncias simples, elas vão ser formadas pelo mesmo elemento químico. Já as substâncias compostas, elas serão formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes. Então, nós podemos ter, como exemplo de substância simples, o gás oxigênio, o O2. Só tem o átomo de oxigênio. Podemos ter como exemplos de substância composta a molécula da água, formada por 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, nós temos a presença do elemento químico hidrogênio e a presença do elemento químico oxigênio. E o que seria uma mistura? Na verdade, uma mistura é a junção de duas substâncias diferentes que não reagem entre si. Então, quando essas duas substâncias, ou mais de duas substâncias, se juntam sem reagir entre si, nós temos a formação de uma mistura. Para uma mistura, nós não podemos escrever uma fórmula química. A mistura não vai apresentar uma composição fixa. A mistura, ela não vai apresentar propriedades físicas bem definidas. Então, é o que diferencia uma substância de uma mistura. As misturas, tá? Elas podem ser homogêneas e elas podem ser heterogêneas. Para vocês classificarem as misturas em homogêneas e heterogêneas, é necessário entender o que são fases de uma mistura. Fases de uma mistura é tudo aquilo que você observa a olho nu ou com o auxílio do microscópio, olhando para a mistura. Então, se você está observando uma mistura de água e álcool, e você não consegue distinguir quem é água e quem é álcool, significa dizer que você está diante de uma mistura que apresenta uma única fase. Essa mistura, ela é uma mistura homogênea. E toda mistura homogênea, ela é chamada de solução. Agora, se você está olhando para uma mistura e você consegue distinguir os componentes dessa mistura, você vai estar diante de uma mistura heterogênea. As misturas heterogêneas, elas podem ser bifásicas, formadas por duas fases. Elas podem ser trifásicas, formadas por 3 fases. E elas podem ser polifásicas, formadas por 4 ou mais. É claro que, em algumas situações, é necessário que nós tenhamos já o conhecimento do tipo de mistura. Por exemplo, se nós pegarmos o sangue é uma mistura heterogênea. O leite também é uma mistura heterogênea. Então, nós precisamos ter já esse conhecimento. Na natureza, dificilmente nós encontramos substâncias. É mais fácil nós encontrarmos misturas. Então, para termos as substâncias, nós precisamos realizar em uma mistura o que nós chamamos de processos de separação. Então, para se obter uma substância, é necessário realizar processos de separação nos componentes de uma mistura. Nós temos processos de separação para misturas heterogêneas,
processos de separação para misturas homogêneas. Se você tiver uma mistura heterogênea entre dois sólidos, é possível fazer a separação desses dois componentes? Claro, lembrando que para cada tipo de mistura heterogênea entre sólidos existe um processo específico de separação. Então nós podemos utilizar, por exemplo, catação, ventilação, levigação, dissolução fracionada, separação magnética. Nós podemos utilizar o que nós chamamos de peneiração. Esses processos de separação são para separar componentes de misturas heterogêneas entre dois sólidos. Se nós tivermos uma mistura heterogênea entre sólido e líquido, esses componentes podem ser separados por uma decantação, centrifugação, uma filtração simples. Então, são processos utilizados para separar os componentes de uma mistura heterogênea entre sólido e líquido. Se nós tivermos uma mistura heterogênea entre líquidos imiscíveis, líquidos que não se misturam, nós vamos separar esses dois líquidos utilizando uma decantação. E aqui eu abro um parêntese. Essa decantação é uma decantação com funil de separação. É um funil específico para esse tipo de mistura. Se a mistura heterogênea for entre um gás e um sólido, nós podemos utilizar a decantação e nós podemos também utilizar a filtração. Então, esses processos são processos de separação para separar os componentes de uma mistura heterogênea. Se a mistura for homogênea, nós vamos utilizar outros processos de separação. Por exemplo, se for uma mistura homogênea, não heterogênea, mas sim homogênea, entre dois sólidos, nós vamos fazer uma fusão fracionada. Se for entre um sólido e um líquido, nós podemos realizar uma evaporação ou uma destilação simples. Se for entre dois líquidos miscíveis, nós vamos fazer uma destilação fracionada. Se for entre líquido e gás, o processo de separação pode ser por aquecimento ou despressurização. Se for entre gases, o processo de separação utilizado é uma liquefação fracionada. Então, aqui nós temos os processos de separação tanto para misturas heterogêneas como para misturas homogêneas. Eu queria agradecer a todos por compartilharem o vídeo, por deixarem aí o seu joinha e até uma próxima vez.